pelo Covid-19. E para falar desses cuidados que precisamos ter, principalmente com os idosos, essas pessoas aí acima de 60 anos, eu recebo aqui no estúdio a geriatra Elisa Franco. Travou a língua aqui, doutora. Boa tarde para a senhora, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Danila. Obrigado pelo convite. Quero aproveitar e convidar você aí de casa para participar com a gente aqui do nosso bate-papo, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 3201-7700. Você que tem algum idoso na família ou que faz parte desse grupo aí, tem mais de 60 anos, está preocupado, tem alguma dúvida, a doutora está aqui prontinha para responder para a gente. Bom, começo perguntando para a senhora, por que os idosos, eles são tão suscetíveis a essa doença, a essa gripe? São vários fatores. Primeiro, o envelhecimento, ele diminui o sistema imune, que é o sistema de defesa das pessoas às doenças. O idoso também tem mais chance de ter essas doenças crônicas que tornam as pessoas grupo de risco, como hipertensão, diabetes, doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, também aumenta risco, doença de Parkinson. E o idoso também, principalmente o muito idoso, que é um indivíduo com mais de 80 anos, ele pode ter uma situação que a gente chama de síndrome de fragilização do idoso, síndrome de fragilidade. O que é isso? Ele é mais vulnerável às agressões, sejam as agressões pela doença ou até as agressões por tratamento. Os idosos são mais vulneráveis às agressões pelo tratamento também. Doutora, diante disso, que tipo de cuidados os idosos precisam ter? É necessário se isolar totalmente? Eles devem ficar em casa. Uma colega minha do Rio de Janeiro, a doutora Cláudia Burlard, diz que é situação de guerra e não saiam, né? E a gente tem que evitar o contato com eles sem tomar as medidas adequadas de higiene que foram mostradas aqui, inclusive com álcool gel. Então, o idoso deve ficar em casa, ele deve cumprir com as recomendações das autoridades e as pessoas que têm contato com os idosos, elas devem tomar os cuidados de higiene, todos eles. Chegou da rua, lavar as mãos, muitas vezes trocar a roupa, dependendo do local que foi. Se andou só de carro, no carro próprio, não vai sair trocando a roupa. Mas se foi numa aglomeração, foi num local que possa ter doentes, ele então deve trocar a roupa, tomar um banho antes de ter contato com o idoso. Lembrando também que a gente não pode isolá-los. Muitos deles, exatamente os mais vulneráveis, precisam das pessoas que cuidam deles. Muitos não tomam banho sozinhos, muitos não se vestem sozinhos, tem que ter gente para preparar a comida, então a gente não pode abandoná-los, porque aí sim eles vão adoecer e podem vir a falecer por falta de cuidado. E essa mudança na rotina às vezes pode até interferir na questão emocional deles, né, doutora? E tem interferido. Nos locais em que eles estão ficando mais isolados, muitas vezes eles têm deficiência visual, deficiência auditiva. Vai ver TV, muitas vezes não sabe usar a tecnologia, tem dificuldade de usar a tecnologia. Então, você vai ter problemas com os indivíduos idosos. A gente não pode abandoná-los, porque eles vão adoecer por isso. Então, a gente tem que tomar os cuidados e cuidar deles. Doutora, a gente recebeu fotos de 2 exemplos de idosos que estão se cuidando direitinho. A gente vai ver agora esses exemplos. Olha só, eles estão cumprindo a quarentena. O primeiro é o senhor Adamastor Gonçalves, ele tem 87 anos. E olha só o que ele está fazendo para passar o tempo, brincando de quebra-cabeças aí, montando um quebra-cabeças gigantesco, realmente, para poder conseguir ficar quietinho em casa. Quem também está cumprindo direitinho a quarentena é a dona Inês Marques Azevedo, de 79 anos. Ela é a avó da nossa repórter, da Danusa Azevedo, que apareceu agora há pouco na reportagem, e ela mora lá em São Paulo, que é um estado que está em situação bem pior do que aqui em Goiás, né? E olha ela aí, toda bonitinha, bem tranquila dentro de casa. É essa realmente a recomendação. Essa é a recomendação. Vamos ficar em casa, evitar saídas desnecessárias. E para o idoso isso é muito mais importante. Vamos lá, perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp 3201-7700. A Diana, de Anápolis, diz que a mãe dela tem 72 anos e é apaixonada pela neta. Mesmo com os cuidados que eles estão tendo, a menina pode continuar o convívio com a avó? Deve diminuir. Isso é importante. A criança pode ser portadora sem sintomas importantes e muitas vezes totalmente assintomática, e ela levar para o idoso. Então, esse é uma das coisas mais difíceis que a gente encontrou, a paixão dos avós para os netos e ter que afastar um pouquinho.
Aqueles idosos que fazem algum tratamento fora de casa, doutora, como que faz para poder se manter em segurança? Essa é uma das perguntas que eu tenho recebido com maior frequência, que é a questão de fazer fisioterapia, fazer fonoaudiologia, sessões de acupuntura. Aquilo que é absolutamente necessário, eu vou dizer, a fisioterapia é absolutamente necessária, tanto que vocês viram que o decreto do governador manteve as clínicas de fisioterapia abertas. Então, a gente deve manter. Se for possível levar para dentro da casa, ótimo. Se não, checar se a clínica mantém os cuidados, né? Higienização, o profissional está lavando a mão, usando álcool gel, muitas vezes usando máscara, tá? Quando for. E se tiver com tosse e com sintomas respiratórios, não ir, para não transmitir para os demais. Isso é importante, cada um tem que fazer a sua parte. Doutora, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, para o pessoal aí de casa, inclusive, aproveitar e mandar a pergunta para a gente no 3201-7700. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo tirando as suas dúvidas aí de casa sobre como cuidar dos nossos idosos nesse período crítico, né? 12:32, eu volto já já.